Bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre o ouvido humano e os sons que detecta. O som é uma onda de pressão, uma onda sonora, com origem numa fonte sonora que se propaga no ar através de compressões e rarefações de frequência igual à da fonte. Portanto, você já sabe o que é uma onda sonora, já sabe o que são as zonas de compressão e as zonas de rarefação. Estas ondas sonoras podem ser detectadas pelo ser humano através do nosso ouvido, portanto, sendo o nosso receptor da minha onda sonora. O ouvido humano tem 3 secções. Essas 3 secções temos então o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. No ouvido externo, o som é captado pelo ouvido externo e passa para o tímpano através do canal auditivo. O ouvido médio, o tímpano vibra, empurrando um conjunto de 3 ossos, o martelo, a bigorna e o estribo. Os ossos amplificam as vibrações que são detectadas pela cóclea. No ouvido interno, a cóclea é constituída por líquido e minúsculos, cujas vibrações são transformadas em impulsos nervosos que são transportados pelo nervo acústico ou auditivo até ao cérebro. O som, ele vai chegar à orelha, vai sendo canalizado pelo canal auditivo, o tal ouvido externo, para o tímpano. Este vibra. Essa vibração é depois transmitida ao ouvido médio, tem o tal sistema de ósseo constituído pelo martelo, a bigorna e o estribo, que será amplificada. A vibração passa então ao ouvido interno, onde os tais canais semicirculares fazem a ligação ao nervo auditivo. A vibração é convertida num impulso elétrico que é comunicado então ao cérebro. Muito importante que 2 sons, para serem distinguidos pelo ser humano, têm de chegar ao ouvido com um intervalo de tempo superior a 0,1 segundo. Isto é muito importante, 0,1 segundo. É o tempo de persistência do som. Então, como podem ver, temos então na constituição do nosso ouvido, o externo, médio e interno, recebe as vibrações, amplifica essas vibrações e depois o interno vai converter essas vibrações em sinais elétricos e enviá-los ao cérebro. O nosso cérebro vai interpretar esses sons, os sinais elétricos que lhe chegam, é o cérebro que irá descodificar então os sons que nos rodeiam. Relativamente agora ao nosso espectro sonoro. O nosso espectro sonoro, ele vai incluir os nossos sons audíveis dos sons não audíveis. Esses sons audíveis vão ser sons com uma determinada frequência e todos os sons audíveis pelo ser humano estão dentro de um intervalo de frequência que vai desde o 20 ao 20.000 Hz. Relativamente aos sons não audíveis, eles vão ser classificados em 2 tipos, os infrassons e os ultrassons. Os infrassons são inferiores a 20 Hz e os ultrassons são superiores a 20.000 Hz. Relativamente ao espectro sonoro, não deixa de ser então o conjunto de sons audíveis e inaudíveis pelo ser humano, constituído então pelos ultrassons, pelos sons e pelos infrassons. No entanto, para o ser humano detectar os sons com esta gama de frequência, ou seja, entre os 20 e os 20.000, é necessário que a sua intensidade varie entre determinados limites. A todo este conjunto de sons audíveis e não audíveis, volto a referir, dá-se o nome de espectro sonoro. Existem animais, como as baleias, elefantes, girafas e aranhas, detectam os infrassons. Os elefantes e as baleias, por exemplo, eles utilizam os infrassons não só para comunicarem entre si, como também para repelirem os inimigos. Certos desastres naturais, por exemplo, como os tremores de terra e as erupções vulcânicas, produzem sons com intensidades muito elevadas.
mas que não danificam o nosso ouvido humano, por serem infrassons. Os animais sensíveis aos infrassons detectam esses sons, ao contrário do ser humano. Outros animais, por exemplo, como os golfinhos, os morcegos e os cães, detectam ultrassons. Os ultrassons têm aplicações também na medicina e na nossa indústria. Relativamente ao nível sonoro, portanto, ele relaciona-se com a intensidade sonora e pode ser medido em decibéis. A abreviatura decibel. A sigla é dB. D minúsculo, B maiúsculo. Para o que se pode utilizar então um sonómetro para determinar o seu nível sonoro ou a sua intensidade sonora. Então o que é que nós temos? Um sonómetro é um aparelho de medida para determinar o nível sonoro. O sonómetro mede o nível sonoro em decibéis e pode ser utilizado, por exemplo, para medir os níveis de poluição sonora nas cidades. Relativamente ao nível sonoro, e temos aqui então dois tipos de sonómetros existentes. Relativamente à unidade do nível sonoro é o Bell, B maiúsculo, usa-se um submúltiplo para a intensidade sonora, que é o decibel, dB. Analisando um audiograma, vamos verificar que o limiar de audição é cerca de 0 decibéis para sons com frequência de 1000 Hz e corresponde ao valor mínimo médio de intensidade sonora que pode ser detectada por um ser humano. A partir de 80 decibéis, corre-se o risco de causar lesões permanentes nos ouvidos se a exposição for prolongada. Torna-se mais desconfortável a partir dos 120 decibéis em que se atinge o limiar da dor e pode ocorrer ruptura do tímpano, mesmo se a exposição for esporádica. Temos aqui um audiograma, então, onde vemos o nosso limiar da dor, vemos o limiar de audição e vemos toda uma zona amarela que é a zona de audição. Verificamos neste audiograma que temos no eixo horizontal a frequência e no eixo vertical o nível de intensidade sonora também, em decibel. Vocês vejam, por exemplo, para uma determinada frequência de 1000, vamos ter sensivelmente um limiar de dor um pouco acima de 120 decibéis. Mas, se tivermos, por exemplo, para uma frequência de 100, já vamos ter ali um limiar da dor de 120. Mas a frequências baixas, a 100, por exemplo, a uma frequência de 100 Hz, com uma intensidade sonora de 40 decibéis, está fora da nossa zona de audição. Quer dizer que nós não vamos ouvir aquele som. Se tiver uma frequência de 100 Hz, mas decibéis 140 decibéis, já estamos numa zona do limiar da dor. Portanto, os valores correspondentes aos limiares da audição e da dor para cada frequência variam também de pessoa para pessoa. Relativamente ao audiograma de uma pessoa sem nenhuma deficiência auditiva, podemos concluir que a curva inferior indica o nível de intensidade mínima para que a pessoa possa ouvir o som, o limiar de audição. A curva superior tem um valor aproximadamente constante e cerca de 120 decibéis, portanto, o tal limiar da dor. E para uma frequência de aproximadamente 3000 Hz por este gráfico, o ouvido humano normal consegue detectar um som de praticamente 0 decibéis. Portanto, vocês vejam cá ao fundo da curva
do limiar da audição, mais ou menos, se nós formos fazer aquela divisão entre 1000 e 10.000 Hz, portanto deve ser à volta dos 3000 Hz. Dentro dos 3000 Hz nós conseguimos ter ali uma zona de 0 decibéis. A utilização também de auriculares deve obedecer a alguns cuidados, já que a perda da capacidade auditiva ela é progressiva e naturalmente irreversível. Portanto, se nós rompermos o nosso tímpano, não há mais nada a fazer. Os ouvidos, quando submetidos a valores de intensidade sonoras elevadas, durante grandes períodos de tempo, perdem irreversivelmente significativas capacidades também auditivas. Nestes gráficos de audibilidade, é uma característica dos sons que permite que estes sejam audíveis. Relativamente a testes auditivos e audiogramas, portanto, a capacidade auditiva não é a mesma para todas as pessoas. Esta capacidade vai sendo reduzida com a idade e também pode ser alterada, por exemplo, devido à exposição, ainda que reduzida, a sons muito intensos. Acabamos de falar agora dos nossos auriculares também. Relativamente também ao audiograma, ele vai permitir então avaliar essa capacidade auditiva da pessoa de detectar problemas auditivos e, se tiver que ser recomendado um aparelho auditivo para que a pessoa ouça melhor. E antes de falar aqui nas fontes de poluição sonora também, sabendo que a unidade de medição do nível sonoro é o Bell, no entanto, como os valores das medições realizadas com os sonómetros nessa escala seriam muito pequenos, utilizamos sempre o submúltiplo, que é o decibel, não se esqueçam. A unidade do sistema internacional é o Bell, B, mas nós vamos utilizar o submúltiplo, que é o decibel, dB. De curiosidade, o ser humano apresenta uma máxima sensibilidade sonora em bebê. Ou seja, em bebê nós conseguimos captar sons que não os conseguimos captar agora. Só que esta vai diminuindo naturalmente com a idade, devido à diminuição da elasticidade do tímpano. Por sua vez, o limiar superior dessas frequências vai diminuindo com o aumento do tamanho da nossa cóclea. Eventualmente, se tivermos um sonómetro na nossa escola, nós poderíamos então verificar em vários locais da nossa escola, ou dentro de uma sala de aula, fora de uma sala de aula, no bar, na cantina, na parte quando está a ser servidas as refeições, em vários locais, o nível de intensidade sonora. E podemos fazer um registro depois desses valores. Fontes de poluição sonora. São fontes de poluição todas as fontes sonoras que emitem sons indesejáveis e que originam níveis de intensidade sonora muito elevados. Portanto, quando o nível de intensidade sonora é acima dos 120 decibéis, ele vai se tornar um pouco doloroso. Relativamente às fontes de poluição sonora, são fontes de poluição sonora todas as fontes sonoras que vão emitir um som indesejável e que originam níveis de intensidade sonoras muito elevados. As pessoas que trabalham em ambientes com níveis de intensidade sonora muito elevados devem usar protetores auditivos. Em discotecas, motores potentes em funcionamento, tráfego rodoviário e aéreo, excesso de aparelhos de música e televisão ligados em simultâneo e até os leitores de MP3 usados sistematicamente e num volume elevado, eles vão constituir fontes de poluição sonora. Como nós sabemos e como acabei de dizer, nós vamos perdendo essa nossa sensibilidade auditiva. A título de curiosidade, os ratos, as toupeiras, as baratas e outros animais pequenos e indesejáveis podem ser afugendados utilizando um emissor de ultrassons de frequências compreendidas entre 25.000 e 35.000 Hz. Há quem tenha, por exemplo, nos quintais, esses emissores para afastarem as toupeiras do jardim também. Os treinadores de cães utilizam apitos que emitem ultrassons
para os ensinarem a realizar determinadas tarefas também. A título de curiosidade, as corujas têm uma orelha mais acima e outra mais abaixo, necessitam dessa assimetria para localizarem a comida pelo som quando caçam à noite. Os grilos têm membranas nas patas semelhantes aos tímpanos humanos. Podemos dizer que eles ouvem pelos pés. As cobras não têm orelhas. Usam o facto de o som se propagar melhor nos sólidos, e nós já vimos isso, a velocidade do som nos materiais, do que no ar, para detectar com um osso no interior da sua cabeça as vibrações provocadas no chão pelas presas em movimento. E os cães conseguem detectar sons inaudíveis pelos seres humanos, ou seja, ultrassons, neste caso. Agora vou-vos deixar ficar aqui uns exercícios para vocês poderem também praticar, ir resolvendo e aplicar todo o conhecimento que foi dado durante esta aula. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa relativamente ao som, neste caso ao ouvido humano, e aos sons que são detectados pelo ouvido humano relativamente ao espectro sonoro e aos audiogramas, limiada dor, limiada adição, à poluição sonora também, e aplicar esse conhecimento nesses exercícios. Espero que tenham gostado e até à próxima aula.